E aí, tudo bem? A gente olha para o mapa da Europa hoje e vê lá Portugal, Espanha, França, Inglaterra, tudo bem definido, né? Mas como é que esses países surgiram? Olha, não foi um passe de mágica, foi uma jornada. E que jornada! Cheia de batalhas, casamentos estratégicos, reviravoltas, tudo isso para transformar aquele caos de reinos medievais no que a gente conhece hoje. Então, bora mergulhar nessa história que é, de verdade, fascinante. Para a gente não se perder, olha só nosso caminho de hoje. Primeiro, vamos entender como era a Europa lá na Idade Média. Depois, a gente desce para a Península Ibérica para ver o nascimento de Portugal e Espanha. Daí, subimos para ver a rivalidade entre França e Inglaterra que acabou definindo os dois. E no final, a gente junta tudo para entender o que fez desses lugares nações de verdade. Então, vamos começar. Pensa na Europa medieval. Esquece o mapa que você conhece. Imagina um grande quebra-cabeça, só que com as peças todas espalhadas. Não existiam países como a gente pensa. O que existia eram feudos, pequenos pedaços de terra. O poder não estava com o rei lá no palácio, estava na mão de um monte de senhores feudais, cada um mandando no seu cantinho. E é aí que entra a palavra-chave de toda essa história: centralização política. Parece complicado, mas a ideia é simples. Olha só, é o processo de pegar todo aquele poder espalhado na mão dos senhores feudais e juntar tudo na mão de uma pessoa só, o rei. É basicamente isso: transformar o caos em um estado organizado, com um governo central. Beleza, e onde é que essa história toda de formar países começa para valer? Bom, nosso ponto de partida é a Península Ibérica, ali onde hoje ficam Portugal e Espanha. Foi lá que uma guerra de séculos, não só mudou o mapa, como acabou criando, quase que sem querer, duas nações inteiras. Para entender isso, a gente precisa voltar lá para o século VIII. Nessa época, a maior parte da península tinha sido dominada por muçulmanos, os mouros. Os reinos cristãos que sobraram estavam cada um por si, mas aí, com um inimigo em comum tão poderoso, eles tiveram que se ligar, né? Tiveram que se unir. E foi essa união, meio que na marra, que deu o start no que a gente chama de Reconquista. E, gente, quando eu digo que foi uma luta longa, é longa mesmo. Esquece guerra de 10, 20 anos. A Reconquista durou quase 800 anos. 800! Imagina só, gerações e gerações nascendo e morrendo em meio a esse conflito. É claro que isso foi, pouco a pouco, moldando quem eram aquelas pessoas, criando uma identidade. E a gente consegue ver essa mudança claramente no mapa. Dá uma olhada. No século XI, os territórios muçulmanos ainda eram enormes. Agora, avançam os 200 anos, para o século XIII. Olha a diferença. O cenário virou de cabeça para baixo. Reinos cristãos como Portugal, Leão, Castela, Aragão, eles tomaram quase tudo. É ou não é uma virada e tanto? E falando nesses reinos, vamos dar um zoom no primeiro país que conseguiu se formar nesse cenário todo: Portugal. A história de Portugal é o exemplo perfeito de como uma mistura de ambição, luta e a oportunidade certa pode, literalmente, criar uma nação do zero. Tudo começou com um pedaço de terra, o Condado Portucalense, que o rei de Leão deu para um nobre. Só que o filho desse nobre, um cara chamado Afonso Henriques, não estava satisfeito em ser só um conde. Ele queria mais. Então o que ele fez? Num ato de pura coragem, ele simplesmente rompeu com o rei, declarou independência e falou: agora eu sou o rei de Portugal. Isso em 1139. E para firmar o pé, ele terminou de expulsar os mouros do seu território. Interessante, né? Portugal nasceu de uma separação, de uma ruptura. Já a sua vizinha, a Espanha, foi pelo caminho oposto. Ela não nasceu de uma briga, mas sim de uma união. A Espanha é o resultado da fusão de reinos que já eram gigantes. E o que selou essa formação toda, adivinha? Um casamento. Mas não um casamento qualquer. Foi uma união política super estratégica que simplesmente mudou o jogo e redesenhou o futuro da península. Foi assim, ó. Em 1469, Fernando, do Reino de Aragão, se casou com Isabel, do Reino de Castela. Juntaram os dois maiores reinos cristãos dali. Eles ficaram conhecidos como os Reis Católicos. E o que eles fizeram? Primeiro, terminaram o serviço da Reconquista, tomando Granada em 1492, que era o último pedacinho muçulmano que faltava. Para garantir a unidade, eles criaram a famosa Inquisição Espanhola. E pronto, juntando as coroas, os territórios e a fé, nascia a Espanha. Ok, agora vamos sair da Península Ibérica e subir no mapa, lá para cima. Porque lá a coisa foi diferente. A identidade de França e Inglaterra não foi forjada contra um inimigo de fora, foi forjada um contra o outro.
A famosa Guerra dos 100 Anos foi uma briga tão longa e tão feia que, por incrível que pareça, acabou ajudando cada um a entender o que era ser francês e o que era ser inglês. Mas por que brigar por tanto tempo? Resumindo, grana e poder. Sempre, né? De um lado, tinha uma briga econômica por Flandres, uma região riquíssima. Do outro, uma crise de sucessão. O rei da Inglaterra achava que tinha direito ao trono da França. Pronto, juntou a fome com a vontade de comer e deu mais de 100 anos de guerra. E vale dizer uma coisa, a França já vinha tentando organizar a casa antes mesmo dessa guerra toda estourar. Reis como Filipe II já estavam trabalhando para fortalecer o poder da coroa, sabe? Mas aí veio a guerra contra a Inglaterra, e isso foi como colocar gasolina no fogo. O conflito acelerou tudo. Ter um inimigo em comum uniu a galera e, claro, fortaleceu ainda mais a figura do rei. E a situação estava feia para a França. Parecia que não tinha mais jeito, que a vitória inglesa era certa. A França precisava de, sei lá, um milagre, de alguém totalmente inesperado para virar o jogo. Mas quem? Quem conseguiria essa proeza? E a resposta veio de onde ninguém esperava. Uma jovem, camponesa, Joana d'Arc. Ela apareceu dizendo que Deus tinha dado a ela uma missão, expulsar os ingleses. E a fé dela, a liderança dela, contagiou todo mundo. Um exército que estava para baixo, de repente, se encheu de ânimo. E ela liderou os franceses em vitórias que, nossa, mudaram tudo. Mas a história dela teve um fim trágico. Joana d'Arc foi capturada e, infelizmente, executada em 1430. Só que a morte dela não foi em vão. Pelo contrário, ela virou um mártir, um símbolo tão forte de resistência que deu ainda mais gás para os soldados continuarem lutando. E lutaram mesmo. Até que em 1453, a guerra acabou. Os ingleses foram expulsos de vez. A França saiu dessa vitoriosa e, mais importante, muito mais unida, com uma identidade nacional forte. E a Inglaterra? Bom, a derrota fez com que ela olhasse para dentro, abandonasse os sonhos de conquistar a Europa e se firmasse como uma nação insular, uma ilha com sua própria identidade. Ufa! Que jornada, hein? Depois de tanta luta, tanta união, tanta separação, o que a gente tem no final das contas? O que surgiu de tudo isso? O que surgiu foi o que a gente chama de Estado moderno. Aquela bagunça de feudos deu lugar a monarquias fortes, com poder centralizado, sabe? Como a da França depois da guerra ou a da Espanha dos reis católicos. Agora existia um governo organizado, exércitos que serviam ao país inteiro e, o mais importante de tudo, as pessoas começaram a se sentir parte de uma nação e não só do feudo do seu senhor. Então, olha que louco. Portugal se formou se separando. A Espanha se unindo. França e Inglaterra se definiram numa briga de séculos. Cada um do seu jeito, mas todos saíram daquele quebra-cabeça de feudos e viraram nações poderosas. E essa transformação, ela moldou a Europa e o mundo. E fica a reflexão pra gente, né? O que será que, hoje em dia, realmente nos une e nos faz sentir parte de uma nação?